Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Vanessa Figliolo e o meu sinal na comunidade surda é uma honra estar aqui com você e eu vou lhe acompanhar durante esse período. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre astronomia e cultura. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Eu quero saber se você tem o costume de olhar para o céu. Você já olhou o céu à noite em um rio? É muito maravilhoso. Se você nunca olhou, vamos lá. Observe como o rio reflete as estrelas, né? E parece que nós estamos em pleno universo. Eu estive em uma excursão científica quando eu presenciei isso há alguns anos e é realmente fascinante. Por falar nisso, você já observou como o céu da cidade é diferente do céu de lugares mais afastados das cidades? Já? Ah, eu também. Mas, na verdade, o que acontece é que as cidades possuem uma quantidade muito grande de energia luminosa à noite. E isso atrapalha de vermos estrelas que possuem luz que sejam ali menos intensa. Inclusive, é possível observar melhor as estrelas quando a energia elétrica vai embora. Você já percebeu? A observação e contemplação do céu noturno e diurno tem encantado muitos povos e civilizações desde o início dos tempos. Através da observação do céu, civilizações mais antigas e até pessoas da pré-história utilizam astros para explicar fenômenos da natureza. Embora a configuração do céu e características sejam as mesmas, cada povo interpreta os seus fenômenos naturais de uma maneira diferente. Observe aí essa imagem. Nós estamos diante da Pedra do Ingá, que fica no município de Ingá, no estado da Paraíba, aqui mesmo no Brasil. Acredita-se que essa pedra tenha sido um local de ritual religioso, ligado aí à astronomia, em povos pré-históricos dessa região. As suas inscrições rupestres, né, que é o nome que se dá aos desenhos na pedra, foram feitas por volta de 4.000 anos antes de Cristo, muito tempo atrás. Nela é possível verificar diversas figuras entalhadas, como animais, frutas, humanos e constelações, né? Essas constelações são aí apanhados de estrelas. A exemplo da constelação de Órion. Essa pedra que nós acabamos de ver, ela é um dos indícios mais representativos da astronomia pré-histórica. E, por esse motivo, ela foi tombada como Patrimônio Histórico Nacional em 1944, já faz bastante tempo. Essa formação rochosa da Pedra do Ingá, ela possui 250 metros quadrados e está aí em um sítio arqueológico aberto à visitação com guia. Eu tenho muita vontade de ir lá. Lá é possível visitar também um museu de história natural. Eu adoro essas coisas. Esse museu de história natural, ele possui vários fósseis e utensílios encontrados nessa região. Acredita-se que os saberes do povo que viveu nessa época estejam entalhados nessa rocha que nós acabamos de ver, como talvez esteja tido em outras rochas, né? Que possam ter se perdido ao longo do tempo. Isso é bastante comum para diversos povos da antiguidade. Então, a partir disso tudo, o que observamos é que o saber de um povo, de modo geral, né? Ele se dá principalmente a partir da observação de fenômenos naturais.
Estes fenômenos, por sua vez, ficam registrados em pedras rupestres ou artigos científicos. Mas, no caso dos povos antigos, esses saberes se associavam, em sua maioria, a observações do céu. Os eventos astronômicos guiavam esses povos em sua moradia, em sua alimentação, na agricultura, em lendas, em aspectos místicos e também em aspectos religiosos. Além da contagem de tempo a partir de calendário, por exemplo, que era utilizado para saber quando ocorria determinado fenômeno natural cíclico. Você percebeu como foi importante a observação de fenômenos naturais e do céu para a estruturação da sociedade como nós conhecemos hoje? E isso exatamente. E no século XIX, a busca por evidências de como os nossos antepassados observavam o céu ficou ainda mais intensa por parte dos pesquisadores, dos cientistas. Eles, então, criaram a área da ciência conhecida como arqueoastronomia, para tratar justamente dessas evidências. Entretanto, quando se trata de observação por parte de povos antigos, também é necessário e possível estudar as crenças e os costumes sociais de determinado povo. Foi então que surgiu a etnoastronomia. E, professora, complicou de vez. Calma, vamos aos conceitos. Arqueoastronomia é a ciência que estuda objetos, sinais, registros e gravuras feitos por antigas civilizações para registrar a observação do céu e também fenômenos astronômicos. Já a etnoastronomia estuda a influência da astronomia na cultura de um povo. Conceitos esclarecidos? Excelente! É possível observar que, embora sejam ciências distintas, essas duas que acabamos de ver, elas podem estar interligadas, pois uma descoberta arqueoastronômica requer uma interpretação da representação para um determinado povo. Em outras palavras, ela requer uma análise etnoastronômica. Exatamente. Quando um estudo envolve a arqueoastronomia e a etnoastronomia, nós estamos diante da astronomia cultural. Então, a astronomia cultural, ela é a junção da arqueoastronomia e da etnoastronomia. Certinho? Agora não restam dúvidas. Os primeiros estudos da astronomia cultural, eles são relacionados ao Stonehenge, pelo pesquisador Flinders Petrie, e as pirâmides do Egito, pelo pesquisador Joseph Norman Lockyer. Essas pesquisas, elas são as bases metodológicas das pesquisas atuais relacionadas a sítios arqueológicos. E ser a base metodológica quer dizer como que essas pesquisas são feitas. Vamos ver cada uma dessas duas pesquisas que eu falei? Olha aí o Santuário de Stonehenge, que está localizado na Inglaterra, lá na Europa. Ele foi construído pelo povo celta há mais de 4.000 anos atrás. Segundo alguns pesquisadores, o objetivo era observar a presença de solstício e equinócio, e com isso auxiliar na agricultura. Solstício e equinócio são eventos astronômicos que assinalam o início de cada uma das 4 estações do ano. Os solstícios marcam o início do verão e do inverno. Já os equinócios inauguram a primavera e o outono. Agora, estamos diante das pirâmides do Egito.
Existem 123 catalogadas. Elas são como túmulos para guardar os faraós, né, os reis lá do Egito. A astronomia cultural, ela se depara muitas vezes com lendas e mitos, né, que são aí diferentes ao que é comum à nossa cultura, por exemplo. Em muitas culturas, por exemplo, o Sol é tido como o pai e a Lua é tido como a mãe da humanidade. Isso é diferente do que, para a gente, culturalmente, é comum. Culturalmente comum à nossa sociedade. Mas nem por isso é errado, isso é melhor, isso é pior. Isso é apenas diferente, né? Nós precisamos respeitar, assim como nós também queremos respeito à nossa cultura. Outra característica das civilizações antigas é que elas tinham muitas preocupações de suas constatações baseadas na observação do céu e de fenômenos naturais, que eram muitas, não é? E isso acontecia porque o conhecimento e sabedoria dessas áreas, né, denotava o poder de um povo. Era comum haver disputas, inclusive, entre esses povos, como acontecia entre os mesopotâmios e os egípcios, dentre outros. A contagem do tempo, a partir da criação de calendários, foi um exemplo disso. Observe o conceito de calendário. Calendário é um sistema para contagem e agrupamento de dias com o objetivo de atender principalmente às necessidades civis e religiosas de uma cultura. As pesquisas indicam que o primeiro calendário surgiu na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era a área entre os rios Tigre e Eufrates, o que corresponde atualmente à aproximadamente maior parte do Iraque e Kuwait, além de partes da Síria e do Irã. O calendário mesopotâmico surgiu por volta do ano de 2700 a.C., provavelmente entre os povos chamados sumérios, e foi aprimorado pelos povos chamados caldeus. Esse calendário possuía 12 meses lunares, ou seja, 12 meses de 29 dias. Como falado anteriormente, ele é tido por alguns pesquisadores como o primeiro calendário do mundo, embora seja possível observar registros do calendário egípcio de 6.000 anos atrás. O calendário egípcio é um calendário solar, dividido em verão, inverno e inundação. Neste calendário, o ano contém 12 meses de 20 dias e mais 5 dias que são de festas para ajustar o calendário. Olha aí um papiro do calendário solar egípcio. Outro calendário é o calendário islâmico, também conhecido como muçulmano. Ele possui 2 tipos de anos: os normais, com 354 dias, e os abundantes, com 355 dias. Todos os anos possuem 12 meses de 29 ou 30 dias intercalados. É um calendário lunar, portanto, cada mês começa quando a lua crescente aparece a primeira vez no céu. Os maias criaram diversas maneiras de contar o tempo. Dentre elas, existem 2 calendários que chamam a atenção: um civil, que é o Aabe, e um religioso, que é o Tzolk'in. Veja um exemplo aí de um calendário maia. O calendário Aabe possui 18 meses e 20 dias e mais 5 dias sem estar em nenhum mês. Já o calendário Tzolk'in possui apenas 13 meses de 20 dias. Percebeu que todos os meses possuem 20 dias? Isso está associado ao acompanhamento da gestação das mulheres e também ao acompanhamento da agricultura.
Além de cada mês, está associado a uma divindade, bem similar aos signos dos zodíacos. Você sabe o que são os signos dos zodíacos? São signos ligados aí ao seu nascimento, que podem dizer muito sobre você de acordo com a astrologia. Você gosta de signos? Tem muita gente que gosta e fica vendo aí se os seus signos combinam com os seus familiares, com seus amigos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que não acredita em nadinha disso. Eu, por exemplo, sou geminiana. E você, qual é o seu signo? Você sabe como surgiram esses signos dos zodíacos? As civilizações antigas acreditavam que os astros influenciavam na vida de acordo com a posição do céu no exato momento em que a pessoa nasceu. Assim, Hiparco, em 134 a.C., dividiu o céu em 12 partes iguais. Cada parte corresponde a uma constelação, ou seja, um conjunto de estrelas por onde o Sol passou no ano de 134 a.C. Atualmente, a passagem do Sol pelas constelações já mudou um pouco, mas a classificação dos zodíacos segue de acordo com o que Hiparco propôs. Perceba o Sol ao centro. A esfera branca representa a Terra. Veja uma órbita de 12 constelações ao redor da Terra e do Sol. São elas: Carneiro, que corresponde ao signo de Áries, Taurus, a Touro, Gêmini, a Gêmeos, Caranguejo, a Câncer, Léo, a Leão, Virgo, a Virgem, Balança, a Libra, Escorpios, a Escorpião, Arcítenes, a Sagitário, Caper, a Capricórnio, Ânfora, a Aquário e Píceis, a Peixes. Pois bem, a Terra leva um ano para fazer esse movimento ao redor do Sol. É o conhecido movimento de translação. Portanto, durante um bom tempo do ano, a Terra fica entre o Sol e a constelação de Peixes, por exemplo. Por isso, em determinados dias do ano, vemos a constelação de Peixes lá no céu, bem bonita. E assim, sucessivamente com todas as outras constelações, né, referentes aos signos dos zodíacos. Um outro calendário bastante antigo é o calendário chinês, que também leva em consideração os signos. Só que ao invés de serem mensais, os signos chineses são anuais. E são outros, tá? São eles: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. Esse calendário chinês é baseado no ciclo solar e também no ciclo lunar. Cada ano é composto por 12 ciclos completos da Lua, ou seja, 12 luas cheias, minguantes, novas e crescentes, o que corresponde a 354 dias. Só que a cada 3 anos, eles inserem mais um mês para se adaptarem aí ao ciclo solar, ou seja, ao movimento de translação da Terra. E o calendário que usamos atualmente, como que ele surgiu? Já se perguntou? Bem, o calendário que nós usamos hoje é o calendário gregoriano, que foi uma modificação do calendário juliano. Juliano vem de Júlio César, o imperador. Olha aí a pintura de Júlio César, o imperador. Antes do italiano Júlio César, o calendário que vigorava em Roma era dividido em 355 dias e 12 meses, o que causava um grande desajustamento ao longo do tempo, pois as estações do ano passavam a ocorrer em datas diferentes.
Isso porque as estações do ano são consequências do movimento de translação da Terra. A partir deste movimento, tem-se 4 estações do ano: inverno, verão, outono e primavera. E saber quando exatamente cada estação estará em vigor é super importante para a agricultura e, consequentemente, para o sucesso de um país. Quando se tornou ditador da República Romana, lá na Itália, um país da Europa, o Júlio César resolveu reformar o calendário para adequá-lo novamente ao tempo que é considerado natural. Para isso, foi necessário criar, no ano de 46 a.C., um ano com 15 meses e 455 dias, para compensar a defasagem. Este ano ficou conhecido como o Ano da Confusão. A reforma de Júlio César instituiu o ano depois, com 365 dias e 6 horas, divididos em 12 meses, o que conseguiu resolver o problema durante aí um tempo. Essas 6 horas que sobravam de cada ano seriam compensados a cada 4 anos com a inclusão de mais um dia em fevereiro, gerando o ano bissexto que temos até hoje. No entanto, ainda persistiu com pequenas defasagens entre o ano do calendário e o ano natural, sendo que durante a Idade Média foram várias tentativas de resolver. Em um evento chamado Concílio de Trento, realizado em 1545, decidiu-se pelas alterações no calendário da Igreja, cabendo ao Papa Gregório XIII instituir o novo calendário, que passaria a se chamar calendário gregoriano em sua homenagem. A maior parte do mundo católico aceitou a mudança, mas foram vários e vários os países que rejeitaram essa alteração, fazendo com que existisse mais de um calendário no mundo cristão. Os últimos países a adotarem o calendário gregoriano na Europa foram Grécia, em 1923, e Turquia, em 1926. Veja uma pintura do Papa Gregório XIII à esquerda e uma imagem representativa do Concílio de Trento à direita. A gente viu como surgiram os calendários e fez uma viagem ao longo da história dos calendários, até ver o calendário atual. Mas não podemos esquecer de uma parcela da população muito importante para o nosso Brasil: os indígenas. Será que eles possuem ou possuíram calendários específicos? Sim, eles possuem e possuíram. Vamos a um exemplo, o dos tupis-guaranis. Observem aí uma imagem desses indígenas. Eles possuem um calendário solar. O início do ano é marcado pelo aparecimento da constelação de Taurus no céu, por volta do dia 11 de junho. A partir de então, cada mês é marcado pelo início da lua nova. Você viu como é importante estudar ciências? Aprendemos tantas coisas novas e interessantes hoje, não foi? Agora eu te convido a testar os seus conhecimentos. Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Os povos antigos tinham como hábito observar o céu. Por que faziam isso? Qual a resposta? Eles faziam isso porque buscavam compreender os fenômenos naturais e também os astronômicos, né? Além disso, lembra que nós falamos na aula de hoje que eles tinham essa disputa, né, de poder entre os povos. Falamos inclusive do Egito, da Mesopotâmia. Você acertou? Vamos passar para a atividade número 2. Atividade número 2.
No século XIX, a busca por evidências de como os nossos antepassados observavam o céu ficou mais intensa por parte dos pesquisadores. E eles criaram áreas da ciência: a arqueoastronomia, a etnoastronomia e a astronomia cultural. A respeito do conceito dessas áreas da ciência, relacione as colunas abaixo. Então, nós temos aí duas colunas. Uma coluna com A, B e C. Em A, você tem arqueoastronomia, em B, etnoastronomia e em C, astronomia cultural. Na outra coluna, você tem aí o conceito de cada uma delas. Você tem que justamente relacionar. A arqueoastronomia é o quê? Qual é o conceito relacionado a ela? Vamos lá? Então, estuda a influência da astronomia na cultura de um povo. Nós falamos sobre isso hoje, né? Então, vamos para as respostas. Quem aí dessas três alternativas estuda a influência da astronomia na cultura de um povo? Vimos isso hoje, né? É a etnoastronomia, letra B. Próxima alternativa dessa coluna. Qual dessas, da coluna 1, estuda objetos, sinais, registros e gravuras feitos por antigas civilizações para registrar a observação do céu e fenômenos astronômicos? A letra A, arqueoastronomia. Agora, a última alternativa ficou muito fácil, né? Então, dessas três opções aí da primeira coluna, quem é que estuda registros de observações do céu e de fenômenos astronômicos de antigas civilizações e suas influências na cultura de um povo? Astronomia cultural. Atividade número 3. Uma descoberta arqueoastronômica, isto é, uma descoberta de objetos, sinais, registros e gravuras feitos por antigas civilizações para registrar a observação do céu e fenômenos astronômicos, requer uma interpretação da representação para o povo. Em outras palavras, uma análise etnoastronômica. Assim surgiu a astronomia cultural. Quais estudos são considerados a base da astronomia cultural? Nós vimos, né? São 2 estudos. Você lembra? Vamos às respostas? Bem, os primeiros estudos da astronomia cultural estão relacionados ao Stonehenge. Até falamos hoje exatamente sobre ele, né? Mostramos. É um estudo feito aí pelo pesquisador Flinders Petrie e também do estudo das pirâmides do Egito pelo pesquisador Joseph Norman Lockyer. Essas pesquisas são as bases metodológicas das pesquisas atuais relacionadas aos sítios arqueológicos, à astronomia cultural. Atividade número 4. O calendário que utilizamos no Brasil é um calendário... Temos aí 4 alternativas. O nosso calendário é letra A, juliano, B, chinês, C, indígena ou D, gregoriano. A alternativa correta é a letra D, o calendário gregoriano. Lembra lá do Papa que falamos hoje? E aí, você acertou as questões da atividade? Se você acertou, está de parabéns. Mas se você errou, não tem problema nenhum. Refaça-as. Eu tenho certeza que você irá acertar. Agora eu te convido a relembrarmos o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão.
Hoje nós estudamos sobre astronomia e a cultura. Relacionamos as diferentes leituras do céu e explicações às necessidades de distintas culturas, como a criação dos calendários. Nós aprendemos alguns termos novos, como arqueoastronomia, etnoastronomia e astronomia cultural. Vamos rever os conceitos de cada uma delas? A arqueoastronomia estuda objetos, sinais, registros e gravuras feitos por antigas civilizações para registrar a observação do céu e fenômenos astronômicos. A etnoastronomia, por sua vez, estuda a influência da astronomia na cultura de um povo. A astronomia cultural estuda registros de observações do céu e de fenômenos astronômicos de antigas civilizações e suas influências na cultura de um povo. Conhecemos um pouco mais dos primeiros estudos da astronomia cultural, que estão relacionados ao Stonehenge e também às pirâmides do Egito. Essas pesquisas, elas são as bases metodológicas das pesquisas atuais relacionadas a sítios arqueológicos. Inclusive, nós fizemos uma atividade sobre isso, não foi? As civilizações antigas tinham muita preocupação com as suas constatações baseadas na observação do céu e também de fenômenos naturais, pois o conhecimento e sabedoria dessas áreas denotava o poder de um povo. E era comum essas disputas entre os povos acontecerem. Damos os exemplos dos mesopotâmios, dos egípcios, né? E falamos também da contagem do tempo, que foi um exemplo aí nesse caso. Um outro conceito que nós aprendemos hoje foi o do calendário, que é um sistema para contagem e agrupamento de dias com o objetivo de atender principalmente às necessidades civis e religiosas de uma cultura. Conhecemos, então, vários calendários: o mesopotâmico, o egípcio, o islâmico, o maia, o chinês, o juliano, o gregoriano e até tupi-guarani. Eu adorei a nossa viagem pelo tempo. E você? Eu te aguardo na próxima aula, ok? Se você sentir saudade antes, dá um pulinho lá nas nossas redes sociais, as redes sociais do Sem TEDs. E também pode ver os vídeos no YouTube, no canal do próprio Sem TEDs. Te aguardo na próxima aula. Até lá!